Fica só você sem concorrer. Número 3. 3. Olha, Tiago. Conforme nós combinamos, você me empresta. Não precisa. Vamos falar que é marmelada, hein? Da minha parte, hein? Vamos falar que da minha parte é marmelada. Semana que vem, o Paulo volta para fazer a chamada oral. A casa é tua, fica à vontade. Obrigado. Meus queridos, boa noite. Antes de mais nada, eu queria lhes dizer da minha alegria, da minha satisfação de poder compartilhar com vocês desse momento tão importante, tão festivo, que é o momento desta semana em que comemoramos os 12 anos de existência do Grupo Espírita da Mãe Fé. E nesse sentido, hoje ainda mais, uma casa que já me acolheu aqui de uma forma tão carinhosa, tão fraterna, mas hoje ainda mais nos irmanamos um pouco mais, porque fiquei sabendo que o Dr. Paulo de Castro foi um dos grandes partícipes e incentivadores dessa casa. E o Dr. Paulo foi um grande amigo do meu pai. Alguém que meu pai tinha muito apreço e que conviveram muito tempo juntos. E hoje ambos desencarnados nos irmanam um pouco mais a esta casa. Essa casa tão valorosa e tão operante nesses 12 anos. De tal maneira que eu rogo a Jesus que nos ampare, nos inspire, supra as nossas limitações, as nossas deficiências, para que a gente possa, de alguma maneira, colaborar com as reflexões dessa noite, que sejam úteis para todos nós, quando vamos recordar um pouco com vocês as lições de Jesus em torno do ensinamento do perdão. Porém, antes de repassar com vocês o arcabouço teórico doutrinário em torno do perdão, vou lhes contar uma história que vai, de certa maneira, conduzir o nosso raciocínio na noite de hoje. E essa história nos conta que um rei, certa feita, convocou os 2 melhores pintores do seu reino para lhes fazer um desafio. Queria que eles retratassem numa tela, num quadro, a ideia da paz. E para incentivá-los, estabeleceu que ele pagaria um alto prêmio em dinheiro para um deles, para aquele que, ao juízo do rei, melhor retratasse no seu quadro, na sua pintura, na sua tela, a ideia da paz. Estabelecidas as condições, no dia marcado, os 2 pintores se apresentam com seus quadros. As telas estão dispostas sobre um cavalete, parcialmente encobertas com um pano, sem nenhum sinal aparente externo que lhes remetesse à autoria, para que o rei pudesse exercer o seu juízo com imparcialidade. O salão do reino está repleto de curiosos que para ali se dirigiram para ver como terminaria aquele desafio. É um gesto do rei, então, descerra-se a cortina que encobria a primeira tela. E ao fazê-lo, uma exclamação, uma interjeição, um ó de satisfação percorreu aquele salão. Porque a primeira tela retratava uma paisagem, mas era uma paisagem dessas bucólicas, campestres, uma casinha branca ao fundo, com as portas e as janelas abertas, a qual se chegava através de um caminho de terra batido, porém gramado ao derredor, com pequenas florezinhas coloridas, brotando espontâneas do chão. Era a ideia principal daquele quadro, emoldurando a tela, um céu azul, nítido e claro, permitindo entrever um sol aberto, que ia derramar os seus raios de calor sobre um lago sereno e tranquilo. Aquele quadro era o retrato perfeito da paz para todos aqueles que a viram naquele momento. O rei, então, satisfeito, pegou a sua lupa, que é aquele instrumento de precisão do qual se valem os especialistas para fazer
o exame técnico da pintura, a combinação das cores, os traços do pintor, fez o exame minucioso, meticuloso daquela obra, a aprovou com satisfação e determinou que num gesto se descerrasse a cortina que encobria a segunda tela. E ao fazê-lo, novamente uma exclamação, uma interjeição percorreu o salão, mas não de satisfação, agora era de espanto, porque o segundo quadro também retratava uma paisagem, mas era o oposto da primeira, o negativo da primeira. Não mais dia claro e céu aberto, não noite escura e tempestuosa. Raios cortavam ameaçadores aquele quadro, permitindo entrever uma densa nuvem de chuva que se derramava copiosa, não sobre um lago sereno e tranquilo, mas agora sobre um mar agitado e revolto, que ia debater as suas ondas com violência diante de um rochedo, uma montanha escarpada e calva que compunham aquela paisagem. As pessoas se entreolhavam sem entender e se perguntando se será que o autor daquela tela houvera entendido a proposta do rei. Era para retratar a paz e aquele quadro não lhes parecia nada pacificador, nada tranquilizador. O rei então, ele também ressabiado, pegou a sua lupa para fazer o exame técnico minucioso daquela pintura, e eis que ao fazê-lo, o rei percebeu que o autor daquela obra fizera constar numa reentrância, numa fenda daquele rochedo onde as águas do mar iam se debater com violência, estava ali um ninho de pássaros, no qual a mamãe pássaro repousava com seu filhote sob as suas asas. E esse detalhe, meus amigos, foi determinante para que o rei escolhesse essa segunda tela e não a primeira como a melhor representativa da paz. Porque ter paz, disse o rei, não é estar num local onde não haja problemas, onde não haja dificuldades. Ter paz é você conseguir manter a serenidade das emoções, a tranquilidade no coração, ainda que diante de circunstâncias tempestuosas e turbulentas. E essa ideia da paz estava melhor expressa naquele detalhe em que o pintor fez constar os passarinhos dormindo tranquilos, ainda que o quadro exterior fosse tempestuoso e turbulento. Meus queridos, essa singela historinha nos remete diretamente às palavras de Jesus, grafadas no Evangelho segundo João, no capítulo 14, no verso 27, nós vamos encontrar ali Jesus se dirigindo aos seus discípulos de então e aos seus discípulos de agora, nos dizendo: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como a dá o mundo, diz Jesus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, como a nos dizer então que há dois ideais distintos da paz: a paz como havia o mundo e a paz como havia o Cristo. A paz como havia o mundo está perfeitamente bem representada no primeiro quadro da nossa singela historinha, o que equivale a dizer que na ausência de problemas, na ausência de dificuldades, nós estamos em paz quando o céu está aberto, quando as águas estão calmas, quando o dia está tranquilo. Ocorre, meus queridos, que essa é uma paz bastante precária. E é precária porque ela depende de circunstâncias que nos são exteriores, é uma paz circunstanciada. E que domínio nós temos nessa vida acerca das coisas que nos são exteriores? Praticamente nenhum. Por mais que sejamos zelosos, cuidadosos, precavidos, de uma hora para outra a paisagem da sua existência pode mudar e aquilo que era uma vida serena e tranquila passa a ser turbulenta e agitada. A paz do Cristo não. A paz do Cristo é a da segunda pintura, da serenidade das emoções, da tranquilidade do coração, que lhe permitia inclusive preparar o coração dos seus discípulos amados diante das perspectivas sombrias que se desenhavam então. Porque em João 14 nós vamos nos encontrar no âmbito da chamada Santa Ceia, a última refeição, o último momento de privacidade que Jesus terá com seu colégio apostólico reunido. Na madrugada daquela mesma noite, ele será preso, julgado e condenado à morte pelo Sinédrio. Na manhã do dia seguinte, ele terá essa pena de morte confirmada pelo pretório. Ao meio-dia, ele será crucificado. Às 5 horas da tarde, estará morto, de acordo com a cronologia
que a teologia nos apresenta acerca da paixão do Cristo, e ele sabia disso. E não obstante soubesse, estava sereno, estava tranquilo e ainda se dava ao luxo de preparar o coração dos seus discípulos amados. Isso porque, respondendo aos fariseus em Lucas 17, versos 20 e 21, que lhe inquiriam acerca do reino, onde ficava aquele reino, que reino era aquele que ele tanto pregava, como a gente fazia para adentrar ou para pertencer àquele reino. Jesus vai dizer uma frase que é definitiva e que é cabal em torno do assunto, nos informando que debalde procuraríamos o reino dos céus aqui ou acolá, porque o reino dos céus não vem com circunstâncias exteriores. O reino dos céus está dentro de nós. Como a nos dizer então que paz ou tormento, céu ou inferno são aquisições da alma que nos compete erigir e construir dentro do nosso coração, de maneira que nós possamos habitar como de fato habitamos. O mundo é escola de expiação e provas, como didaticamente se refere ao planeta Terra, Allan Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um mundo escola em que, por ser a peculiaridade desse mundo, haver a prevalência do mal sobre o bem na natureza moral evolutiva média do seu habitante, as paisagens mais normais e habituais da vida humana não são as paisagens serenas, não são as paisagens tranquilas. Ao contrário, são as turbulentas e agitadas. No entanto, se e quando tivermos desenvolvido a serenidade das emoções, a tranquilidade do coração, desenvolvido o reino no nosso coração, nós poderemos passar pelas dores provacionais bem e pelos sofrimentos expiatórios com serenidade. André Luiz, meus queridos, vai nos contar o extraordinário livro Missionários da Luz, no capítulo 19 daquele livro, o penúltimo capítulo, quando André vai se encontrar numa câmara de passes, observando os trabalhos que ali eram realizados. André Luiz vai dar voz a um instrutor Anacleto que dirigia os trabalhos naquela câmara, naquela noite, para nos dizer que assim como nós temos alimentos que são nocivos para o nosso corpo físico, verdadeiros venenos para o corpo, nós temos sentimentos e emoções que são absolutamente danosos para o nosso perispírito, com potencial de desestruturá-lo e, nesse sentido, se refletir na forma de desequilíbrios de natureza orgânica na nossa organização fisiológica. Vai nos dizer isso a propósito do atendimento fluidoterápico que era prestado naquela oportunidade a uma irmã encarnada que adentrara a câmara de passe guardando uma grave turbulência na área do coração, energias muito deletérias, muito destrutivas estavam ali concentradas, a predispondo a um infarto iminente ali no trabalho de passe. Aquelas energias são dissipadas, ocasião em que André vai ser informado que aquela irmã adentrara a câmara de passes, guardando toda aquela circunstância turbulenta em condições tão precárias, em razão de uma áspera discussão que ela houvera travado pela manhã com seu esposo. E ali o instrutor Anacleto completa a lição dizendo que, sobretudo naquelas pessoas que não têm o hábito da vida de oração desenvolvida, essas emoções mais primitivas, mais violentas, têm um potencial desestruturante muito grande, sendo capazes até de desorganizar a nossa organização fisiológica, sendo responsáveis pela instalação de distonias, de desequilíbrios de natureza física. Na mesma linha de André Luiz, o instrutor Emmanuel vai nos contar no livro Leis de Amor, no primeiro capítulo daquele livro, onde ele vai falar das causas espirituais das doenças orgânicas. Vai nos dizer Emmanuel que a mente humana é a mais poderosa instaladora de desequilíbrios e de distonias de natureza física que ele conhece, mais do que todos os vírus e bactérias até então conhecidos, diz Emmanuel. E ao nos dizerem essas coisas, esses dois instrutores, mas não estavam fazendo do que antecipando aquilo que hoje já é senso comum, em razão das pesquisas no campo da medicina e nas pesquisas no campo da ciência da psicologia, que vão nos mostrar que as nossas emoções podem estar, se não na base etiológica direta de determinadas enfermidades, de determinadas patologias, pelo menos desempenhar um papel coadjuvante muito presente, muito marcante
importante, seja na sua instalação, seja no seu desenvolvimento, seja na sua manutenção ou no seu agravamento, é aquilo que a psicologia trata em título genérico como sendo doenças psicossomáticas. Como a nos dizer que é um componente psíquico, emocional, anímico, que vai se refletir no soma, no corpo físico, apenas para ficarmos naquelas que o senso comum já consagrou como podendo ter uma base etiológica no campo das emoções, por exemplo, as doenças do trato gastrointestinal, as úlceras, as gastrites, podem ter um forte componente emocional na sua composição, mesmo a hipertensão arterial, as disritmias cardíacas, os eczemas de pele, a psoríase, as dores crônicas, as fibromialgias, todas essas são afecções, desequilíbrios ou mesmo patologias que podem ter no campo das emoções a sua base etiológica, o seu fator agravante. Isso ocorre, meus queridos, em rápidas pinceladas, porque as nossas emoções provocam descargas hormonais na nossa organização fisiológica que vem em resposta à situação que nós estamos vivendo e à emoção que nós estamos sentindo, como, por exemplo, os conhecidos hormônios relacionados ao estresse, a adrenalina e o cortisol, que vem em resposta, por exemplo, a uma situação de risco, a uma emoção de medo, e vem para nos preparar o organismo para enfrentar aquela situação. São as básicas emoções de ataque e de fuga, de tal maneira que, por exemplo, a adrenalina, ao ser liberada na organização sanguínea, ela vai modificar o seu funcionamento, o funcionamento fisiológico habitual, ela vai contrair a sua musculatura para que você esteja mais pronto, mais disposto a atacar ou a fugir. Mas ao contrair a musculatura, ela, com um efeito corolário, ela tende a fazer com que a sua pressão arterial suba, a circulação sanguínea se torne mais difícil, o cortisol vai secretar uma maior quantidade de açúcar no sangue para que você esteja mais disposto, mais energizado, mas ao fazer isso vai sobrecarregar o seu pâncreas, vai paralisar outras funções fisiológicas não tão importantes para que você resolva aquela situação de risco. Isso tudo muito perfeitamente ajustado para si quando você estiver diante de um perigo iminente, real e imediato. Ocorre que algumas pessoas vão despejar ou produzir esses hormônios em situações em que não deveriam produzi-lo, em situações não típicas, quando, por exemplo, passam a encarar os condutores dos demais veículos da via pública como adversários, ou quando vão guardar uma animosidade contra um colega de trabalho. Daí que a frequência e a intensidade dessas descargas hormonais poderão, ao fim e ao cabo do processo, serem responsáveis por desajustar a organização fisiológica, se tornando então as responsáveis indiretas pela instalação de desequilíbrios e de distonias de natureza física. Meus queridos, em rápidas pinceladas, é disso que trata, é isso que nos conta esse interessante livrinho de orientação evangélica intitulado Emoções Mortais. Nesse livro, o Dr. Don Colbert vai nos relatar a sua experiência médico-profissional e vai dizer que, em razão da especialidade clínica que ele adotou, ele é clínico geral, é ele o profissional responsável por fazer o diagnóstico das patologias dos pacientes que o procuram com esse desiderato. E nessa condição, diz ele, é ele a pessoa que vai dar muitas vezes notícias bastante desagradáveis para os seus pacientes, sobretudo quando a doença diagnosticada é aquela que vai remeter a um tratamento difícil, a um prognóstico complicado, algumas com pouca possibilidade ou perspectiva de êxito na cura, algumas até conferindo poucos meses de sobrevida àqueles que são portadores dela. Mas vai nos dizer mais, ele vai nos dizer que, em razão da sua formação humanista e cristã, ele não se limita a apresentar o diagnóstico e encaminhar os seus pacientes para que um especialista os trate, não. Diz ele que ele entabula uma conversação com aquelas pessoas. E, ao conversarem, diz ele que num expressivo número percentual dos casos, ele e os seus pacientes são capazes de detectar que meses, ou mesmo anos antes daquela enfermidade se manifestar, aquelas pessoas foram submetidas a uma experiência fática na vida que lhes foi extremamente desgastante, sofrida do ponto de vista emocional.
Mas até aqui, meus queridos, nada de novo, e nada que eu já não lhes tenha contado, citando André Luiz Emmanuel e as pesquisas no campo da medicina e da psicologia. A notícia realmente interessante do livro do Dr. Dan Kubert, que me faz inclusive trazê-lo como referência na conversa dessa noite, diz respeito à maneira como seus pacientes reagem quando defrontados com um diagnóstico desse. Porque diz ele que, se não a totalidade, pelo menos um número bastante expressivo, ou quase a totalidade dessas pessoas, quando defrontadas com um diagnóstico desses, resolvem mudar a maneira como elas encaram os problemas da vida, passando a empregar muito menos importância, atenção e energia naquelas situações que eram sofridas e eram dolorosas, para então dedicar a sua atenção e o seu esforço naquilo que realmente é importante na vida, dizer, nas palavras dele, os amores em família, as amizades, a religião e Deus. E arremata numa frase dificílima de se ler e de se ouvir: é como se a sentença de morte tivesse o condão de extrair o melhor daquelas pessoas. E aqui, meus queridos, importa parar e pensar: quanto sofrimento inútil nós vamos despender com as coisas da vida, muitas delas sofridas sim, muitas delas dolorosas sim, mas que não deveriam ter de nós todo o investimento emocional que a elas nós dedicamos. Será que nós já não nos demos conta todos que trazemos uma sentença de morte desse corpo físico que nos serve de vestimenta para a alma, inserida nas células da nossa organização biológica? Será que ainda não nos demos conta que mais dia ou menos dia deixaremos o mundo das formas, com a única diferença com relação aos pacientes do Dr. Dan Kubert, que nós não sabemos quando essa sentença irá se executar, mas todos nós seremos compelidos a abandonar o mundo das formas e todas as coisas relacionadas a ele? E será que, munidos dessa informação, nós já não conseguimos revalorizar os fatos da nossa vida, no sentido de buscarmos desde já o verdadeiro equilíbrio das emoções, a verdadeira saúde do espírito, para não nos deixarmos levar de forma tão devastadora por essas experiências dolorosas e nocivas? E nesse sentido, meus queridos, ele introduz uma tríade, um complexo de emoções que ele reputa altamente destrutivo para o corpo físico, as tais emoções mortais que dão título ao livro dele, e acrescento eu para vocês, também altamente destrutivos e nocivos para o nosso espírito, podendo inclusive marcar, vincar o nosso perispírito e assim se refletir no mundo espiritual, na vida espiritual e até numa futura reencarnação, porque é o perispírito o modelo organizador biológico. E aí, nesse ponto, ele começa a discorrer acerca das mágoas, dos rancores e dos ressentimentos. E ele começa a falar a respeito dessa tríade, desse complexo emocional altamente destrutivo, fazendo uma pergunta para o leitor do seu livro. Pergunta essa que eu transfiro para vocês, meus amigos, na noite de hoje. Ele pergunta assim: será que você tem no seu passado alguma situação que lhe tenha sido particularmente dolorosa, particularmente difícil de enfrentar? E ele exemplifica, pode ser no campo profissional, a dor de uma demissão sem justa causa, ou mesmo a preterição de uma promoção que você se julgava merecedor. Pode ser no campo afetivo, a dor de uma separação, a dor de um divórcio, a dor de uma traição, a perda de um ente querido, enfim, qualquer coisa que lhe tenha sido particularmente desgastante ou doloroso. Porque se você tem algo assim no seu passado, diz ele, é bem capaz de você já estar se sentindo menos confortável na sua cadeira, pelo simples fato de eu ter avivado essa memória com essa pergunta, memória essa que jazia adormecida num escaninho qualquer do seu cérebro. Diz ele, na interpretação fisiológica, organicista das emoções, que isso ocorre porque o nosso cérebro não está bioquimicamente apto a distinguir se aquele sentimento que nós estamos tendo agora diz respeito a um fato que
que ocorreu há 5 a 10 a 15 minutos atrás ou há 5 a 10, 15 anos atrás. O nosso cérebro não distingue o tempo decorrido de tal maneira que a simples razão de você se concentrar em feridas emocionais do seu passado vai fazer com que você as ressinta, e ao ressenti-las, vocês viverão toda aquela descarga hormonal, todas aquelas reações orgânicas que vocês viveram no seu passado, naquela oportunidade. O que ocorre com a maioria de nós que temos experiências dolorosas desse jarriço no nosso passado, pela mesma básica razão de que habitamos todos um mundo escola de expiação e de provas, o que ocorre com a maioria de nós é que nós sofremos durante algum tempo com as circunstâncias dessas dores, mas depois, com o passar das horas, com o renovar da vida, essas circunstâncias vão perdendo a força dentro de nós até que elas não passem de uma memoriazinha remota de um passado distante. Acontece que algumas pessoas não superam esses episódios, e são essas pessoas que guardam as mágoas, que guardam os rancores do ocorrido, que nós vamos chamar tecnicamente de as pessoas ressentidas, e são elas que vão ressentir dia após dia, após dia, após dia, a dor da demissão, a perda do emprego, a dor da separação, a dor do divórcio, a perda do ente querido, e dia após dia, após dia, após dia, vão submeter o seu organismo a essas descargas hormonais que poderão, ao fim e ao cabo do processo, terminar numa circunstância que não é nem alegre, nem feliz. Meus queridos, a palavra ressentimento, ela é quase autoexplicativa e vai nos dizer dessa possibilidade que nós temos de sentir novamente aquelas mesmas emoções. A pessoa ressentida, ela está muito bem representada naquele seu amigo ao qual você não o vê há muitos anos, e ao reencontrá-lo, dirige-se para ele com aquela protocolar pergunta social: e aí, meu querido, tudo bem? E ele vai te dizer: tudo bem nada, minha esposa me abandonou, meu chefe me demitiu. Você vai dizer para ele: nossa, cara, desculpa, eu não sabia, quando foi isso? Ele vai dizer: ah, tenho 5 anos, 6 anos, 7 anos. E a primeira coisa que aquela infeliz criatura vai lembrar de se reportar a você é aquele episódio doloroso da sua vida que ele não consegue se desvencilhar. E ao fazer essa rememoração frequente, quase cotidiana do ocorrido, essa pessoa vai impedir que a vida forme aquela, que o tempo forme aquela camada de cicatrização que cauterize aquela ferida, porque ele vai estar constantemente se reportando, se relembrando e fazendo com que ela sangrasse. Aliás, sangrando é o título de uma belíssima música de Gonzaguinha, ele mesmo prematuramente desencarnado num acidente automobilístico, em que numa determinada estrofe ele cantava à perfeição a personalidade da pessoa ressentida, cantando mais ou menos assim: coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as dores dessa minha vida que eu estou cantando, e é assim. A pessoa ressentida é assim, ela carrega o coração na boca, o peito aberto, vai em chaga viva, sangrando, cantando e contando as dores dessa existência que ela não consegue superar. E é bem capaz, meus queridos, que nessa altura da nossa conversa você tenha se identificado como sendo uma pessoa mais ou menos assim, ou tenha se reportado a alguém que você conhece que é mais ou menos assim. E você me diga: Paulo, eu sou assim, mas deixe-me lhe dizer uma coisa, eu não sou assim porque eu gosto, não, eu não gosto de sofrer. E eu vou lhe dizer que eu acredito piamente em você. Nós não gostamos de sofrer e não somos assim porque queremos. Aliás, a psicologia, a moderna biopsicologia vai nos informar que 3 de nós, se submetidos a uma mesma circunstância fática, cada um de nós vai reagir àquele fato de uma maneira que é peculiar. Emocionalmente, cada um de nós reage de uma maneira. Por exemplo, se eu, Flávio, e mais alguém ficássemos presos num elevador entre 2 andares, acaba a energia, o elevador para, eu imediatamente começaria a esmurrar a porta e a gritar: socorro, tire-me daqui, entraria em pânico, entraria em surto, né?
ficaria firme, aparentemente impassível até que o socorro chegasse. Quando o socorro chegasse, ele desmaiaria. Não é porque ele não estava sentindo, não, ele estava sentindo, mas ele estava retendo, era a maneira dele de reagir àquele problema. Uma terceira pessoa vai reagir ao mesmo fato na maior serenidade. E vai ser capaz até de nos acalmar e falar: calma, Paulo, isso não é assim, daqui a pouco a luz volta, isso não é nada. Por que nós somos assim? A psicologia vai nos dizer que mais importante do que o fato em si é a nossa interpretação a respeito do fato. Num linguajar um pouco mais técnico, ela vai nos falar que nós temos 5 sentidos que nos são básicos: a visão, a audição, o tato, o paladar e o olfato são as nossas janelas para o mundo exterior. São através desses sentidos que a realidade externa nos chega. Porém, ao nos chegar, nós a interpretamos. E a interpretação da realidade externa, a psicologia chama de percepção. E é essa percepção que vai dar a coloração, o matiz, a tonalidade emocional com o qual você vai viver ou reagir àquele fato. E, meus queridos, nós não temos a mesma percepção do mundo lá fora, não. Cada um vai ver o mundo de uma maneira que lhe é peculiar, tanto é que diante desses mesmos fatos, uns votam no candidato A, outros votam no candidato B. Tanto é que os nossos tribunais, e o Flávio está aqui para não nos deixar mentir, estão repletos de pessoas demandando umas contra as outras, dizendo que elas tinham razão naquele acidente automobilístico, por exemplo, porque o sinal estava aberto para elas. Então, o sinal só poderia estar aberto para uma delas. Nós não temos a mesma percepção da realidade externa. E por que não temos? Porque a nossa percepção depende de uma série de fatores que nos são peculiares, nos são próprios. Dependem da nossa educação, que nos é peculiar, depende das experiências que nós vivemos na infância, que nos são peculiares, depende das reminiscências que nós trazemos das experiências vividas nas vidas passadas, que nos são peculiares. De tal maneira que nós vamos reagir às circunstâncias de momento de acordo com a pessoa que somos no momento evolutivo que vivemos. Mas talvez a pergunta mais importante que você pudesse se referir a mim nesta noite não é: Paulo, por que é que eu sou assim? Não, é: Paulo, em sendo assim, o que é que eu faço com isso? Porque de que importância teria ou que valor teria eu passar a noite aqui discorrendo para vocês acerca de uma personalidade magoada ou rancorosa se eu não lhes reportasse minimamente a uma solução? E é nesse momento, meus queridos, que eu me lembro que a palestra da noite se reportava ao perdão. E é nesse momento, meus queridos, que a palestra da noite começa. Porque o que eu fiz até aqui foi só chamar a sua atenção para o problema. É nesse momento que eu vou dar mais um golinho nesta água para começar a falar com vocês acerca do perdão. Porque eu não conheço, nem me seria lícito passar qualquer outra receita do alto de uma tribuna espírita, se não fosse o perfeito entendimento do perdão como Jesus nos trouxe e como lei da vida. O que, abra-se um pequeno parênteses, meu querido, não invalida para o fato de que, se você estiver sofrendo circunstancialmente com esses desequilíbrios emocionais, isso não invalida que você vá procurar um especialista da área, um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista. Deve e pode e deve buscar, mesmo porque eles têm excelentes remédios que vão nos ajudar a passar pelas circunstâncias turbulentas da vida. Ocorre que, se você não entender o mecanismo que rege as relações no mundo, você vai ficar tratando sintomas e amenizando os sintomas sem cuidar dos efeitos e das coisas que realmente são importantes. Eu não consigo entender medicação mais poderosa do que você compreender o perdão como lei da vida. E eu gosto de começar a me referir acerca do perdão buscando o conselho de extremo bom senso emocional que Paulo nos oferece na Epístola aos Filipenses. No capítulo 3, nos versos 13 e 14 daquela epístola, Paulo, se dirigindo aos seus amigos de Filipos na Grécia, vai dar um conselho de extremo bom senso emocional, dizendo mais ou menos assim: irmãos, uma coisa eu faço,
Deixando no passado as coisas que ficaram para trás, prossigo para aquelas que estão adiante de mim, diz Paulo, em busca do alvo, que venha a ser o chamado celestial de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Olha, meus queridos, que conselho de extremo bom senso. Paulo diz, meu amado, o que ficou no passado, você deixa lá porque você não tem mais acesso àquelas circunstâncias. Não há mais nada que se possa fazer em relação àquilo que passou. E você se abre para as perspectivas renovadoras da vida, que no caso dele, foram propostas diretamente por Jesus. E no seu caso também, embora você não tenha se dado conta. E é bem capaz que você me diga, mas esse Paulo aí não passou pelo que eu passei. Esse Paulo não sofreu o que eu sofri. E é bem verdade que Paulo não passou pelo que você passou, mas não é verdade se você imagina que Paulo não teve os seus motivos de desagrado ou de sofrimento. Não, Paulo teve. E se você lê o extraordinário romance histórico espírita intitulado Paulo e Estevão, você há de ter compreendido que o jovem Saulo de Tarso era o orgulho da raça judaica, alguém que estava cotado a ser o grande sucessor de Gamaliel, o grande Gamaliel. Saulo ocupava um alto posto político e religioso no Sinédrio, que era o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do Judaísmo de então, e Saulo, dentro da pureza de suas convicções, perseguiu os seguidores da seita do Nazareno, que ele entendia ofensivas à Torá, ao judaísmo de então. E como você não ignora, as portas de Damasco, Paulo se converte integralmente a Jesus. O que talvez tenha lhe passado despercebido é que ao converter-se a Jesus, Paulo perdeu tudo. Começou perdendo o cargo político e religioso que ele ocupava no Sinédrio. E ao perder o cargo político, Paulo perdeu dinheiro. E ao perder o cargo e ao perder dinheiro, Paulo perdeu o prestígio. E ao perder o cargo, dinheiro e prestígio, Paulo perdeu os amigos. E ao impor todas essas perdas à vida de Paulo, não satisfeita, a vida impôs-lhe ainda uma mais dolorosa, que foi a perda do apoio da própria família, porque o pai de Paulo, que havia criado aquele filho com todo o esmero para ser um doutor da lei, não soube compreender a súbita conversão do seu filho e pô-lo para fora de casa, munido apenas de um tear com o qual ele passaria então a ganhar a subsistência do povo. E tendo relacionado todas essas perdas em relação à pessoa que Paulo era, Paulo naquele momento da conversão não teve nenhum ganho expressivo, porque Paulo convertido vai em busca de Pedro na casa do caminho em Jerusalém, em busca de acolhimento. E Pedro, o apóstolo Galileu, fraternalmente o ouve, cristamente o escuta, mas prudentemente não o acolhe ali entre eles, porque o jovem Estevão acabará de ser apedrejado a mando daquele próprio Paulo, porque as circunstâncias políticas em Jerusalém não eram apropriadas. Então Pedro pede que Paulo se distancie. Paulo passa 3 anos absolutamente solitários, e eu não sei, meus queridos, se todas essas perdas somadas seriam suficientes para você se sentir chateado com a vida. Mas uma coisa eu sei: se Paulo fosse dado a guardar mágoas e rancores, todas essas perdas seriam mais do que suficientes para ele se sentir a mais infeliz das criaturas, o mais desditoso dos seres, e nessa condição não fazer mais nada. E se Paulo não tivesse feito mais nada, não teria sido o grande responsável, como foi, pela universalização dos ensinamentos de Jesus, por ter tirado das estreitas fronteiras geográficas da Palestina a mensagem da Boa Nova e levado até os gentios e trazido até o mundo atual. Sendo hoje cabível uma discussão teológica sobre quem teria sido a figura mais importante do cristianismo depois do Cristo, se Pedro ou se Paulo. Mas Paulo só pôde ter esta postura porque aplicou em si mesmo o conselho que ele dava aos filipenses. E não se deixou deter com as coisas do passado, não encontrando abrigo entre os seus irmãos de raça. Paulo então se volta para os gentios e vai levar as boas novas nas perspectivas renovadoras da vida que lhe foram propostas por Jesus. E coisa curiosa, mais um detalhe curioso acerca dessa epístola aos filipenses: as cartas de Paulo estão recomendadas no livro de Emmanuel, no Paulo Estevão, como sendo verdadeiras psicografias do pensamento de Jesus. E essa epístola em especial, a teologia tradicional a considera como sendo a carta à alegria. Paulo está exultante, Paulo está pleno de bons conselhos, de renovadas esperanças
para os seus amigos de Filipos na Grécia e para todo aquele que o ler na noite de hoje ou nos dias atuais. Ocorre que quando Paulo escreve aquela carta entre os anos de 65 e 67 depois do Cristo, naquela ocasião Paulo estava preso. Meus queridos, o que equivale a dizer que as circunstâncias externas da vida de Paulo eram devastadoras, mas as circunstâncias internas da vida de Paulo já eram absolutamente renovadoras, porque ele começa a sua carta-livro afirmando que para mim tanto faz permanecer preso ou ser solto, porque se eu continuar preso, diz ele, vou continuar levando a boa nova do reino para os colegas de cela e para os guardas que me quiserem ouvir. Se solto eu for, eu vou fazer a mesma coisa daí, porque eu comecei a lhes dizer que céu ou inferno, paz ou tormento são aquisições da alma, e naquele momento Paulo já havia adquirido o paraíso, mas ele só pôde adquiri-lo e desenvolvê-lo no coração porque ele tinha tido acesso aos manuscritos de Levi, que Emmanuel vai contar, já estavam disponíveis ali na Casa do Caminho, logo no primeiro ano do cristianismo nascente. E ali Paulo deve ter lido uma extensa lição de Jesus acerca do perdão, lição essa que hoje nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, editorializada pelo mundo ocidental, no capítulo 18 do Evangelho segundo Mateus, dos versos 21 ao 35, ocasião em que você vai encontrar a proverbial resposta de Jesus a Pedro: até quantas vezes eu hei de perdoar o meu irmão, se até 7 vezes, ao que Jesus vai responder, não te digo, Pedro, que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, e a maioria de nós para a leitura do texto ali. Ocorre que Jesus prossegue na lição, amplia a lição e conta uma parábola. Parábola essa em que ele vai comparar o reino dos céus a uma situação relacionada ao perdão, e vai nos dizer mais ou menos assim, porque o reino dos céus é semelhante a... E aí ele traça a parábola. Há um rei que, querendo fazer conta com seus servos, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo com que o pagar, mandou o seu rei que se lhe vendesse a ele os seus bens e as suas propriedades até o limite que fosse suficiente para fazer frente àquela dívida, ao que este seu servo, prostrando-se de joelhos, lhe suplicava, dizendo: Senhor, tem paciência para comigo e a tudo te satisfarei. Este seu senhor, então, tomado de íntima compaixão, vai mandar soltá-lo e perdoar-lhe toda aquela dívida. Ponto. De Jesus prosseguindo na parábola: este servo, saindo da presença do seu rei, encontra um de seus conservos que lhe devia 100 denários, uma quantia muito menor, e lançando-se-lhe ao pescoço, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Este conservo, então, prostrando-se de joelhos, lhe suplicava, dizendo: Senhor, tem paciência para comigo e a tudo te satisfarei. Ele, porém, não quis saber e mandou encerrá-lo na prisão. Ponto. Prossegue Jesus na terceira parte da parábola afirmando: os demais conservos, vendo a cena, muito se contristaram e foram levar notícias do ocorrido ao seu senhor, que mandou chamar esse credor incompassivo à sua presença, para passar-lhe uma descompostura, dizendo: servo malvado, não te perdoei eu uma quantia muito maior porque me suplicaste? Não deverias, pois, tu também ter tido misericórdia para com a dívida do teu irmão? E muito contrariado, entregou aos atormentadores para que o lançassem na prisão, de onde não sairia até que pagasse o último centavo. E conclui Jesus a parábola dizendo: assim também meu Pai Celestial fará com vocês, se vocês mútua e reciprocamente não se perdoarem a cada um as suas dívidas, estabelecendo então que o perdão atende a um princípio espiritual eterno, divino, que é o princípio da reciprocidade misericordiosa com o qual nós devemos encaminhar as nossas vidas nesse mundo de relações, sobretudo nos mundos de expiação e provas como os nossos, porque senão, de ação em reação, de réplica em tréplica, de desamor em desamor, nós só vamos fazer perpetuar esse estado de coisas que aí está. Devemos perdoar aqueles que faliram ou que falharam para conosco, porque nós também somos grandes devedores da lei, e porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos renova as possibilidades de recomposição, nós devemos oferecer essa mesma possibilidade àqueles que para conosco falharem,
Razão pela qual Allan Kardec vai fazer constar a lição do perdão no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da misericórdia. E ali ele vai dizer que a misericórdia consiste no esquecimento do passado e no perdão das ofensas. E muitas vezes a gente, lendo apressadamente o Evangelho segundo o Espiritismo, vai entender que Kardec falou que perdoar é esquecer, mas não é isso que está escrito ali. E a gente precisa delimitar muito bem essa questão. Porque perdoar não pode ser esquecer em sentido estrito, em sentido fático ocorrido, pela simples e boa e básica razão que a memória é um atributo inalienável do ser espiritual. Sem memória jamais evoluiríamos. Não é isso que Kardec diz ali. O que ele diz ali é que a misericórdia, essa sim se desdobra em dois braços, em duas vias. Numa das faces, num dos braços, ela oferece o esquecimento do passado. E esse esquecimento do passado, diz ali as mensagens dos Espíritos, é aquele que opera em benefício do seu irmão, não seu. É você não ficar relembrando a ele o erro que ele teve para contigo. É você não ficar atirando a primeira pedra, sabendo se você também é um devedor. Essa é a face misericordiosa, essa é a face indulgente da misericórdia. Mas Kardec faz juntar uma conjunção aditiva que nos reporta a uma outra conduta. E ele diz: se num braço você esquece o passado, no outro você perdoa as ofensas. E perdoa as ofensas, o que viria a ser então, meus irmãos, senão a revalorização dos fatos ocorridos na sua vida, nos moldes que fazem os pacientes do Dr. Dom Colbert em relação aos fatos doloridos da vida deles, no sentido de não deixar que a mágoa, que o ressentimento, que o rancor, que o ódio, que o desejo de vingança digam a última palavra na sua existência. E na sua mais sublime expressão, vai dizer Kardec, perdoar é pagar o mal com o bem, porque nós poderemos estar unidos às pessoas pelos laços sagrados do coração, mas nós também estaremos algemados, atados uns aos outros pelos grilhões pesados do ódio. E o ódio, diz o instrutor Emmanuel, numa de suas mais poéticas e bonitas exegeses bíblicas, o ódio é o amor que enlouqueceu. E enlouqueceu porque não foi correspondido, e enlouqueceu porque foi traído, e enlouqueceu porque não foi compreendido, mas ainda assim é o amor que se faz presente, adoentado, a necessidade de cura, e a cura para o amor adoentado é o exercício do perdão. E nós, meus amigos, nós espíritas, temos mais uma razão de cunho filosófico para perdoar, nem religioso, nem teológico, mas a doutrina espírita vai nos dizer muito claramente que não há nada que nos possa ocorrer nessa vida, absolutamente nada, que possa ser injusto ou imerecido. Nada que não tenha uma razão de ser, um justo e bom propósito de existir. Allan Kardec vai trabalhar esse conceito em diversos momentos nas diversas obras da codificação. Você vai encontrar referência sobre isso, por exemplo, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no tópico inaugural daquele capítulo, a justiça das aflições. Você vai encontrar referência sobre isso na primeira parte do livro Céu e Inferno, no capítulo 7, num tópico intitulado Código Penal da Vida Futura. Você vai encontrar referências textuais acerca disso que eu estou lhes falando, na questão 764 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai reviver aquele episódio em que Pedro saca abruptamente da espada e decepa a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, só para ouvir de Jesus a sua admoestação, que serve para Pedro e serve para a humanidade. Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que feriu pela espada há de perecer pela espada. Ao que Kardec, arguto pensador que era, haverá de perguntar: mas não seriam essas palavras de Jesus a consagração da pena de talião apenas para ouvir dos Espíritos a confirmação? Que sim, e dizem mais eles: a pena de talião é a justiça divina, mas tomai tento, é Deus quem a aplica, não vós, porque a vida se encarregará de colocá-lo em situações análogas àquelas às quais você impôs ao seu semelhante. Pena de talião, cuja primeira expressão no conhecimento humano remonta à Babilônia, de 1800 anos antes de Cristo, do qual Moisés bebeu e trouxe para a Torá. Em Levíticos 24:20, você lerá o princípio da medida por medida do judaísmo, que diz mais ou menos fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Pena de talião, que a
doutrina espírita irá revisitar com outro título e um conceito mais abrangente, irá chamar de lei de causa e efeito. Pena de Talião, que diz que há uma proporcionalidade, uma reciprocidade entre o crime e o castigo, o pecado e a punição, a sua ação e a resposta da vida com finalidades educativas. Daí porque, meus queridos, a doutrina espírita nos informa: não há nada que nos possa ocorrer nessa existência que seja injusto e merecido, razão pela qual eu lhes conclamo ao exercício do perdão, no sentido de parar de buscarmos responsáveis externos pelas nossas dores. Nós adoramos culpar os outros, mas a doutrina espírita nos informa que não é o cônjuge invigilante que caiu em adultério responsável pela sua dor. Não é a sogra leviana que incentivou o divórcio a responsável pelo seu sofrimento. Não é o patrão distraído que não lhe reconheceu os méritos. Não é o papai e a mamãe que não investiram em você tanto quanto você queria. Não é o governo, não é Deus. A doutrina espírita nos olha, nos implica, nos responsabiliza e nos informa com Jesus que a única circunstância responsável pelas nossas dores são as nossas imperfeições. Motivo pelo qual Jesus termina a primeira parte do seu Sermão da Montanha, em Mateus 5,48, convidando-nos logo a nos tornarmos perfeitos, porque uma vez atingida a perfeição, acabaram seus problemas, acabaram-se as dores. Daí porque, meus queridos, eu lhes convido a entregarem nas mãos de Deus as circunstâncias dolorosas e aflitivas da sua existência. Deixe que Ele exerça a sua justiça sobre esses fatos, sabedores que somos, que a justiça divina jamais vai prescindir da misericórdia e do amor, mas ao entregarmos nas mãos de Deus as circunstâncias dolorosas da nossa vida, nós nos livramos de todas essas emoções mortais, altamente nocivas e deletérias, como mágoas, rancores, sofrimentos, desejos de ódio, vingança, e seguimos libertos e renovados para as novas perspectivas que a vida se nos apresenta. Meus queridos, eu termino a minha participação na noite de hoje relembrando com vocês talvez o episódio mais simbólico daqueles narrados pelo evangelista acerca da vida de Nosso Senhor. Aquele episódio que ficou conhecido como sendo a travessia do Mar da Galileia. Mar da Galileia, que outra coisa não era do que um lago, o lago de Genezaré, um lago de extensas proporções, 21 km de comprimento, 12 de largura, intensa atividade pesqueira, em torno da qual vilas de pescadores se formavam ao norte, Betsaída, Corazim, ao centro, Cafarnaum, a própria Genezaré, ao sul, Magdã e Tiberíades. Comunidades essa que Jesus ia percorrendo a partir da barca de Pedro, levando a boa nova no reino. Dizem os sinóticos que um belo dia o Senhor pede a Pedro que o leve a Gadara, do outro lado do lago. E, dizem eles, ao adentrar na embarcação de Pedro, Jesus adormeceu. E ao fazerem aquela travessia, aquilo que era um dia sereno e tranquilo, como o primeiro quadro da nossa pequena historinha, se transformou numa tarde turbulenta e agitada. A tempestade se formou no horizonte, o vento começou a soprar, a chuva caiu torrencial, o mar se encapelou, as ondas se levantaram de tal maneira que aquela embarcação ameaçava sussurrar, ameaçava naufragar. 4 ou 5 pescadores experientes não conseguiam contornar aquele problema, até que João aproxima-se de Jesus e o acorda, dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos? Ao que Jesus, acordado, repreende o vento, repreende a chuva, repreende a tempestade e tudo volta ao normal. E vocês devem estar se perguntando o que há de simbólico nessa passagem. Essa passagem, por acaso, simboliza a força que Nosso Senhor tem acerca dos fenômenos da natureza, coisa nenhuma, meus queridos. O que essa passagem simboliza muito perfeitamente é a nossa existência terrena. Porque muitas vezes o barco da nossa vida segue por águas calmas, águas serenas e águas tranquilas. Mas de repente a tempestade se forma no horizonte. As ondas começam a agitar a nossa embarcação, que está a ponto de naufragar quando nós começamos a alimentar rancores, mágoas, ódios, desejos de vingança no coração. E o que é que nós precisamos fazer nessas circunstâncias, meus amados amigos? Acordar Jesus, que via de regra está dormindo ao largo da nossa vida. Porque ao acordarmos Jesus, poderemos ouvir dele:
Paulo, meu filho, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu estou contigo, o Pai está no leme. Vamos juntos levar o barco da sua existência em segurança do outro lado do lago. E que Jesus nos abençoe e nos ampare nas travessias pelos mares dessa existência, nem sempre calmos, nem sempre serenos, nem sempre tranquilos. Meus queridos, muito obrigado e parabéns pelos 12 anos de existência. Obrigado. Eu tinha certeza que seria muito boa a sua palestra. E eu não digo nem que palestra, foi uma aula. E quando nós idealizamos essa semana, nós procuramos as pessoas que iriam nos trazer o ensinamento a dedo. E eu só tenho a agradecer e marca na tua agenda que o ano que vem tem mais. Se quiser. Os próximos 12 também. Se Deus quiser. Obrigado, parabéns.